Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes notícias do Vascão, saída de jogador do Vasco, contrato assinado aí com o Verratti. Também vamos falar aqui da situação da SAF do Vasco, muita coisa agora para vocês, mas antes de começar deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Maricá às 7 horas da noite. Esse jogo será em São Januário, mas com o mando do Maricá, né? Essa partida terá transmissão somente do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco que vem de 2 vitórias consecutivas aí na competição. A última delas uma baita goleada em São Januário contra a Portuguesa por 4-1 e está atualmente na 3ª colocação da competição. Caso vença o Maricá, pode chegar à liderança da competição, dependendo aí dos resultados, né? Porque o Volta Redonda também está à frente do Vasco hoje. Com certeza aí o Vasco tem grande chance de conseguir essa primeira colocação já na próxima rodada. Torcemos aí para que o Vasco faça um bom jogo. O time do Vasco vem se caracterizando muito pela força no meio-campo, né, cara? Aquele meio-campo ali um pouco mais inchado, com muitos jogadores, vem colaborando muito para que o Vasco consiga os bons resultados e meio que consiga camuflar a ausência de um atacante de lado, né, cara? Um jogador mais veloz ali no ataque, né? O meio-campo vem se sacrificando bastante para auxiliar ali o Verratti e também o Alex Teixeira para conseguir municiar o nosso centroavante, né? Tanto que no último jogo ele fez 2 gols. Com certeza a gente espera aí que o Vasco faça bons jogos. E como eu falei no vídeo de ontem, esse time só vai ser testado realmente na Vera quando chegar os clássicos, né? O primeiro clássico que a gente vai ser aí no próximo dia 5 de fevereiro contra o Fluminense. Com certeza esse será o grande teste do Vasco na temporada, né? O Vasco vem passando bem pelos adversários menores aí na competição e o trabalho do Fábio Carille vem sendo bastante elogiado aí nas redes sociais pelos torcedores vascaínos e também por jornalistas que acompanham o dia a dia do Vasco. Poucas opções para o ataque, vários jogadores lesionados. O treinador vem se reinventando e com o que ele tem em mãos, né? Por isso que ele vem montando esse esquema aí, meio que um 4-4-2, para inchar ali o meio campo e dar mais liberdade também para os laterais, né? Você vê que o Paulo Henrique está avançando muito, fez um golaço no último jogo, né? O Piton vem avançando também, mas ainda não é aquele mesmo Piton da temporada passada, né? No início do ano passado, um jogador que fez belíssimas assistências para o Verratti, né? Um jogador que ainda está um pouquinho abaixo, na minha opinião, mas o Paulo Henrique está voando na lateral direita. Certamente o Fábio Carille pede para esses 2 laterais avançarem o máximo que eles puderem, né? Porque vão ter uma sobra ali no meio campo, né? Jogadores que podem cobri-los quando eles forem ao ataque, né? Isso é muito importante. O Paulo Henrique dá muita profundidade. O Piton, como eu disse, está precisando chegar mais ali de fundo, fazer mais cruzamentos para o Verratti. Muitas vezes nos jogos ele está lá isoladão, esperando aquele cruzamento que não chega. Claro, além disso aí, a gente espera que chegue em reforço, né, cara? Até agora não tivemos nenhuma novidade quanto à contratação de jogadores durante essa semana. Vamos aguardar os próximos dias, né? Deixa aí nos comentários o que você espera desse jogo de amanhã contra o Maricá, às 7 horas da noite, em São Januário. Como eu disse, o mando é do Maricá, mas o jogo será em São Januário. Esperamos que o Vasco faça um bom jogo e vença aí com uma certa facilidade, para quem sabe chegarmos aí à primeira colocação no Campeonato Carioca. Bom, pessoal, ontem o Vasco renovou o contrato com o Verratti, o contrato foi assinado pelo jogador. Esse novo contrato do atleta vai até o fim de 2026, não tem mais aquela cláusula de renovação automática que tinha para essa temporada. Inicialmente o contrato dele ia até o fim desse ano. Caso ele cumprisse as metas estipuladas no seu contrato nessa temporada de 2025, ele seria automaticamente renovado até 2026. Porém, o Vasco renovou esse contrato dele sem precisar dessas metas já até o fim do ano que vem e teve aí uma melhoria salarial e metas estabelecidas também no contrato do atleta. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador irá receber cerca de 760 mil no seu novo contrato com o Vasco. O salário do atleta ainda pode aumentar caso ele se sagre artilheiro de alguma competição, o Vasco conquiste um título no período de duração do contrato do atleta. Isso pode fazer com que ele aumente os seus salários aí nas próximas temporadas, né? O jogador que está atualmente com 36 anos e certamente aí mais que merecido essa renovação de contrato. Ele não queria sair do Vasco e o jogador assinou esse contrato até o fim do ano que vem com o Vasco, tendo aí uma melhora até certo ponto significativo no seu contrato, né, cara? Vai receber 200 mil a mais do que ele recebia anteriormente aí no Vasco. Com certeza aí tá de bom tamanho, um jogador veterano, tá dentro da realidade financeira que o Vasco pode pagar para ele hoje. E eu achei justo esse contrato que o Vasco ofereceu ao Verratti. Deixem nos comentários o que você achou da renovação contratual com o Pirata,
vai permanecer no Vasco até o final do ano que vem e agora vai passar a ganhar 760 mil no nosso clube. Bom, e também o Vasco acertou a saída por empréstimo do lateral esquerdo Leandrinho ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o vínculo não estipula o passe fixado ao término. O jogador deverá retornar ao Vasco após o fim do seu contrato por empréstimo ao Al-Shabaab, que será de 6 meses. Ficou combinado aí o pagamento de 475 mil dólares pelo empréstimo do jogador e perdão de 50% da dívida pelo Paulinho, que gira em torno de 775 mil dólares. No ato da assinatura do contrato do jogador, essa dívida será perdoada aí e o Vasco terá até setembro para quitar a outra metade da dívida pelo Paulinho, né? O jogador irá para o Al-Shabaab e ficará até junho no clube saudita e após o término do seu contrato, se ele não for comprado, ele retornará ao Vasco. O jogador que está atualmente atuando na seleção sub-20 do Brasil ainda não teve a liberação da CBF para assinar o seu contrato e viajar para a Arábia Saudita. Deixe nos comentários o que você acha da saída do Leandrinho. É um negócio interessante, porque o Vasco vai quitar uma dívida e ainda vai receber uma grana com o empréstimo do jogador, né? É bem interessante essa situação, até porque o Leandrinho não iria ser titular incontestável do time do Vasco, longe disso. Poderia ser até mesmo a terceira opção para a lateral do Vasco. O Vasco precisa aí equilibrar as contas, pagar essa situação do Paulinho e ainda receber uma quantia. Além do mais, vai receber o jogador de volta lá em junho ou em julho, caso o clube saudita não queira comprá-lo em definitivo, né? Deixa nos comentários o que você acha da saída do Leandrinho e a renovação de contrato com o Verratti, que foram os 2 últimos acordos assinados pela diretoria do Vasco. Bom, e tivemos novidades aí envolvendo a SAF do Vasco. Segundo a imprensa inglesa, o portal Copy Connection teria trazido informações que a empresa FSG, que gera o Liverpool aí desde 2010, estaria interessada mais uma vez em comprar a nossa SAF. Segundo as informações, a FSG está procurando ativamente um clube na América do Sul e esse clube pode ser o Vasco e tem sido a grande discussão se eles irão investir no nosso clube, mas além do Vasco também estão de olho em outros clubes. Reuniões importantes acontecerão na América do Sul, de acordo com as informações aí. Mas ressaltar que já não é a primeira vez que essa empresa demonstra interesse em comprar a nossa SAF. Eu não acredito tanto assim que vai acontecer uma venda do Vasco para esse grupo, né? Se eles estivessem tão interessados assim, já teriam feito uma proposta, porque eles sabem da situação do Vasco há mais de um ano, diferentemente de outros investidores, né? E, além dessa informação, você deve estar se perguntando, e o grego e o italiano? Nada, meu amigo, não temos nenhuma atualização. Esses caras aí não deverão comprar a nossa SAF. Acho que só foi fake news, cara. Não estou acreditando muito mais aí que existe possibilidade de grego, de italiano, de árabe, de quem quer que seja, comprar a SAF do Vasco. Eu acredito só quando aparecer ali a proposta oficial. Mas, enquanto tiver notícia, a gente tem que trazer aqui no canal, porque vai que tem torcedor aí que acredita ainda que a SAF vai ser vendida para o grego, ou para o italiano, ou para quem quer que seja. Eu não acredito mais na venda da SAF. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Vasco não será vendido. É uma situação muito complicada, né? O Vasco se meteu em um bolo gigantesco aí com acesso a 7 quartas e essa seguradora CAP não consegue se desvincular dessas pessoas aí, dessas empresas. Situação complicada, não tem proposta, não tem investidor querendo realmente investir no clube, comprar a nossa SAF, para deixar bem claro, torcedor. O grego não quer comprar o Vasco. Se quisesse, já tinha feito a proposta. Não temos nenhuma proposta oficial na mesa do clube. O clube ainda segue na mão do associativo, sem perspectiva alguma de venda. Esperamos aí que, quem sabe, aconteça um milagre e o Vasco seja vendido, porque só isso fará com que a nossa SAF seja vendida para algum investidor. Enquanto isso, o Pedrinho segue lá no comando do Vasco, tentando fazer a reestruturação, tentando fazer o que ele pode, porque não temos muito recurso, o Vasco não tem dinheiro, não temos grandes ativos, jogadores para serem vendidos, né, cara? Os que temos não são consideráveis aí jogadores de grande nível para estarem no futebol europeu, né? Tanto que o Leandrinho, que seria um ativo, está indo lá para a Arábia Saudita. O Ryan até hoje, nenhuma proposta pelo jogador, somente interesse de clubes europeus, clubes menores, é verdade, e nada de uma venda astronômica, como faz todo dia o Palmeiras, como fez o Santos por muitos anos, como fez a Mulambada. Nada disso no Vasco, né, cara? Não temos grandes ativos assim no nosso elenco para ser vendido e o Vasco tem que se virar aí com o que pode. O Pedrinho está tentando buscar acordos, tentando aí negociar da melhor maneira, porque não temos dinheiro e ele está tendo que se reinventar, né? Infelizmente, essa é a situação do clube. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa SAF do Vasco, se você acredita nesse interesse da FSG, se você acredita que ainda que aquele grego vai comprar a SAF do Vasco. Eu não acredito mais em nada que venha desse investidor. Na minha opinião, ele só está preocupado com o Nottingham Forest. Ele não está preocupado com mais nada, não quer comprar o Vasco, tampouco fazer uma proposta aí para comprar o nosso clube.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais, tamo junto. E é nóis!